Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e vamos para a última parte, né, o capítulo 6º do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Vem comigo, vamos lá, né? Esse capítulo aqui é o capítulo que trata do processo legislativo, né? Processo legislativo. Previsto aqui, né? Tá aqui, né? Quando a gente fala previsto no manual, né? Quando nós falamos assim, né? Processo legislativo, né? Processo é o caminho, né? Processo legislativo. Esse processo legislativo aqui significa o quê? A edição de leis, né? Então, este capítulo, né, ele visa o quê? Ele visa a explicação, né, como que vai ser o processo. E o processo legislativo, nós temos aí, ó, a iniciativa. O que significa iniciativa? Quem está legitimado pela Constituição Federal em propor a lei. Né? Ah, professor, qual que é, professor, a competência originária de propor leis? É claro, é do próprio Poder Legislativo. No caso federal, né, deputados e senadores. Então, deputados e senadores. Agora, tem algumas matérias, algumas situações específicas, tá, que o Constituinte reservou essa capacidade de propor leis para determinadas pessoas, em especial o presidente da República. Tá? Então, a iniciativa, né? Quais são as iniciativas? A gente vai falar tudo. Né? Discussão, né? Então, a pessoa faz o quê? Vai propor a lei, né? Essa lei, ela passa por discussões internas, né? Da onde que são essas discussões? No próprio legislativo, né? Depois, emenda. O que significa uma emenda? A gente vai ver todos os tipos de emenda aqui. Tá? Emenda o quê? Alterar a proposta, a iniciativa, né? Uma competência originária de quem? Dos próprios membros do legislativo, né? Depois da emenda, emendar, né? Vai para a votação, né? Aprova. Né, emenda, vamos colocar assim que fica bonitinho, ó, emenda, né? Ó, depois da emenda, professor, nós temos o quê? Votação, né? Aprovado o projeto, nós temos sistema o quê? De sistema de pesos e contrapesos. Um poder controla o outro, né? Então, o poder legislativo aprova a lei e o poder executivo, no caso o presidente da República, sanção, né? Vai para a sanção, a apreciação, né? Depois da sanção, ele pode vetar parcial ou total o projeto, né? Depois disso, vai para a promulgação. Da promulgação, depois a publicação. Né? Então, está aí a publicação, a lei está em vigor. Então, esse é o processo legislativo. Né? Professor, eu quero ficar craque nesse assunto. Cara, então vamos lá. Ó, Constituição Federal de 88. Tá? Isso, nós vamos, nessa aula, vamos diversas vezes para a Constituição Federal. Os artigos, olha só, né? Os artigos aqui, ó, 59 a 69, ele trata das leis, né, dos procedimentos, em especial esse procedimento aqui. Bacana? Fechado? Então, bora, né? Então, isso aí é o processo legislativo. Fiz uma pequena introdução para vocês, né? Cara, esse texto aqui desse manual é muito bom, né? Rapaz, o cara que estuda direito constitucional, que está estudando poder legislativo, né? Esse manual aqui é muito legal, né? Muito legal mesmo, né? Vamos lá, né? O artigo 59 da Constituição, ele trata do processo legislativo, tá? Então, o processo legislativo, olha aí, ó, a seção número 6, né? Esse aqui faz parte do quê? Da organização dos poderes, né? A organização do Estado, poder legislativo, né? Ó, disposição geral, artigo 59, né? Subseção 1. O processo legislativo compreende a elaboração de, olha só, o que a Constituição traz, né? De quê? Primeiro, ó, emendas à Constituição. Tá? Então, nós temos a Constituição no topo da pirâmide, né, da hierarquia das leis no Brasil, né, o topo da hierarquia, e nós temos a emenda à Constituição. Depois, leis complementares, nós iremos estudar leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Né? Esses dois últimos tópicos aqui, tá? Ó, decretos legislativos e resolução são de competência do Congresso Nacional. Tá? Resoluções, especificamente, competência do Senado Federal. Senado Federal. Aí, bacaninha, nota 10, né? Fechado, né? Bora, né? Vamos aqui.
E agora, professor, né, a melhor forma que eu escolhi para ministrar esse assunto aqui é indo, né, vamos aqui, ó, parágrafo único, né, a lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né. Aí, ó, lei complementar disporá. Professor, qual que é essa lei federal aqui? Então, hoje nós temos, né, a lei complementar número 95. Então, a lei complementar número 95 vem atender, ó, a lei complementar. Aqui a gente já passa uma diferença entre lei complementar e lei ordinária. Ó, lei complementar, ou seja, quem complementa, complementa alguma coisa, né? O que essa lei vai complementar? Essa lei vai complementar o dispositivo consagrado no artigo 59 da Constituição. Olha aí, né? Lei complementar, né? Olha, ó. Então, nós temos aqui uma das grandes diferenças de lei complementar da lei ordinária é em relação ao quórum de aprovação, um quórum mais qualificado, é a maioria maioria da casa, né? O outro é a maioria simples, que é a lei ordinária, né? Disporá sobre elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, né? Então, nós temos aí essa lei complementar número 95. Professor, eu quero estudar com profundidade, eu quero ficar competitivo. Há necessidade de eu estudar a lei complementar 95? Não. Né? Não vai estudar, não precisa estudar. Agora, uma coisa eu falo para vocês, tá? Uma coisa eu falo para vocês. Se no edital, tá? Se no edital, tá? Se no edital de vocês, deixa eu reduzir um pouquinho o zoom aqui. Se no edital de vocês, tá? Se no edital de vocês... Opa, foi muito, né? Está muito pequeno aqui. Não, agora foi muito. Se no edital de vocês constar a lei complementar 95, cara, aí papo reto com vocês, tá? Papo reto com vocês. Aí vocês têm que estudar, mas se no edital não constar expressamente, né? Expressamente para vocês aí a palavra Lei Complementar 95, não há necessidade. Tá? Somente essa aula aqui é mais do que suficiente para você acertar todas as questões sobre o manual de redação da Presidência da República. Né? Vem comigo, vamos lá, capítulo 6º, né? O processo legislativo, né? Processo legislativo, né? Ok, capítulo 6, introdução. Aí a gente começa aqui, né? Aí eu já fiz todas as marcações no texto. Ó. Decreto legislativo, tá? O que vem a ser o decreto legislativo, né? Ó, decreto legislativo e a resolução são utilizados pelo Congresso Nacional. Isso já falei já alguns minutos atrás, né? São instrumentos do Congresso Nacional. Ou por uma casa ou por suas casas, por tratar de matéria de competência exclusiva, tá? Competência exclusiva, bacana, né? Professor, quais são as matérias de competência exclusiva, né? Aí nós temos que ir no quê? Né? Ó, nós temos que ir aqui, tá? Olha aqui, ó, nós temos que ir nesse cara aqui, que é na Constituição Federal. Professor, aonde que eu vou saber da competência exclusiva? O assunto agora chama-se Decreto Legislativo e Resoluções. Tá? Decreto Legislativos e Resoluções. Decretos legislativos e resoluções são instrumentos normativos editados pelo Congresso Nacional. Tá? E esses decretos e essas resoluções é para o atendimento de sua competência exclusiva. Pergunta que não quer calar. Aonde que estão previstas essas competências? Aonde que eu sei quais são essas competências? Você tem que saber buscar. Aonde que é? É na Constituição Federal. A gente vem aqui, ó, da Constituição Federal. Vamos achar aqui, ó, das comissões, né? Aliás, vamos lá no começo desse capítulo aqui para vocês terem uma noção, ó. Já passei aqui, ó, Senado Federal, tá? Então, processo legislativo, claro, a gente tem que saber tudo, né? Só, atribuições do Congresso Nacional, aqui, ó. Título 5, da Organização dos Poderes. Capítulo 1º, Poder Legislativo. Ó, organização dos poderes. Você tem que entender, cara. Tá? Dos poderes, né? Primeiro poder, Poder Legislativo. Capítulo 1. Capítulo 2, Poder Executivo. Capítulo 3, Poder Judiciário. Então, cada capítulo desse vai trazer as orientações constitucionais de cada poder. Vamos lá, né? 1, Congresso Nacional. Você sabe que o Congresso Nacional ele é formado por duas casas, né?
a Casa do Senado, né, que é a representação de quem? Do Senado. É a representação dos Estados Federativos. Tá? E nós temos o quê? Nós temos aqui 3 representantes por cada estado, né? E nós temos aqui outro, é a Câmara. Olha aí. 2 deputados. A Câmara dos Deputados representam quem? O povo brasileiro, tá? Salvo engano, são 504 deputados que nós temos aí no Brasil atualmente, né? Tá aí, né? Ó, então, ó, sessão do Congresso Nacional. Então, ele vai trazer, ó, o poder legislativo exercido pelo Congresso Nacional, que compõe a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Pronto, tá? Tá aí. Esta aula aqui vai ser uma aula ampliativa que eu vou passar para vocês, tá? Ampliativa, tá? Vamos lá. Cada legislatura terá duração de 4 anos. Por isso que nós temos um mandato de 4 anos de deputado, né? Salvo o senador, que são 8, né? A Câmara dos Deputados compõe de representantes do povo. Aí, ó. Eleitos pelo sistema proporcional em cada estado e em cada território e no DF, né? No número total de deputados, ó. Cada território gerar 4 deputados, isso aqui não vem ao caso, né? O Senado Federal compõe-se de representantes dos estados e do DF, eleitos pelo princípio majoritário. Tá? Majoritário. Proporcional, deputado. Por que proporcional? Né? Porque são várias vagas, né? E essas vagas, né, serão de forma proporcional distribuídas para os partidos. Tá? Aí tem todo um sistema aí, eleitoral, um cálculo disso aí. Eu conheço bem esse cálculo, inclusive, né? E o majoritário? O majoritário ganha quem tem mais voto, né? Às vezes, né, no sistema proporcional, o cara entra numa chapa que ele é o mais votado na chapa. Mais votado na chapa, mas ele não leva. Por que ele não leva? Porque o sistema é proporcional. Tá? Ou seja, ele teve mais votos que todos, toda a eleição. Só que o voto dele somado com os companheiros de chapa não bate o coeficiente. Não bateu no coeficiente, o cara está fora, porque o sistema é proporcional. Está aí, né? Ok, né? Vamos lá. Ó, será eleito com 2 suplentes, o senador, bacana aqui, né? Ó, 3 senadores para o Estado, mandato de 8 anos, né? Ok, né? Ok, bacana, né? Aí vem atribuições do Congresso Nacional. Aí, ó. Cabe ao Congresso Nacional, né? Com sanção do presidente da República, ó, um sistema controlando o outro. Não exigida esta para especificando o artigo 49, 51 e 52. O que diz o 49, professor? Muito simples, ó. 49 é competência exclusiva do Congresso Nacional. Se é competência, então nós temos um sistema de pesos e contrapesos. Um sistema controla o outro. Tá? Então, as leis do Legislativo passam pela sanção do Executivo. Bingo. 10. Agora, aquelas competências exclusivas, tá? Tipo aqui, ó, artigo 49 do Congresso Nacional, não necessita ser o quê? Não necessita ser referenciada pelo Congresso Nacional, pelos presidentes da República, né? Então aqui ele fala 50, quer ver, ó? 50, 51 e 52. A gente vai falar para esses caras aqui, né? Então aqui, ó. Vamos lá. Competência exclusiva. Resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos e compromissos gravosos do patrimônio nacional. Autorizar o presidente da República a declarar guerra. Olha aí, ó. Celebrar a paz, né? Autorizar o presidente da República a se ausentar do país, né? Aprovar o estado de defesa, sustar atos normativos, né? Ó, mudar temporariamente sua sede, fixar idêntico subsídio, né? Fixar subsídios do presidente, né? Julgar anualmente as contas, fiscalizar, zelar pela preservação da competência legislativa. Então, todos aqui são o quê? Ó? Competências exclusivas, né? Competências exclusivas, né? Ó, Câmara dos Deputados, as suas comissões, ok? Ó. Compete privativamente a Câmara dos Deputados, ok? E o 52 vai falar do quê? Competência do Senado Federal. Voltando no texto, tá? Voltando no texto, ó, competência aqui do Senado, né? Deixa eu passar uma coisa interessante aqui, ó. Autorizar operações externas, né?
de natureza financeira. Fixar propósito do presidente, limites globais do montante da dívida. Ó. Fixar por propósito do presidente da República. O quê? Limites, né? Por exemplo, aqui, tá? Fixar. Esse fixar aqui, o Senado Federal, ele vai ditar uma resolução. Dispor sobre limites globais e condições. Vai ser o quê? Resolução, tá? E assim por diante, né? Então pronto, cara, ó. Então a gente já sabe aqui. Então são as competências exclusivas. Voltando no texto, né? Porque você tem que estudar com essa profundidade. Não pode ter auto-engano, né? Então vamos lá. Ó, ok. Então o assunto é decreto legislativo e resolução, tá? Bacana. Competência exclusiva do Congresso. Não estão sujeitos à sanção do presidente da República. Acabamos de ver lá na Constituição. Em geral, aplicam-se as regras de elaboração de lei ordinária, ou seja, o trâmite para aprovação de um decreto legislativo de uma resolução acontece de forma que parecida com a tramitação da lei ordinária, mas o detalhamento do procedimento compete aos regimentos internos de cada casa. O decreto legislativo, ok, do Congresso Nacional, exemplo, né? Ó, resolve sobre tratados internacionais, tá? Então, tratados internacionais. Então, quando o Brasil participa de algum tratado internacional, tá certo? É o Congresso Nacional via decreto legislativo. Aí não passa por nenhum controle do Poder Executivo, do Presidente da República. Ele vai editar um decreto legislativo. Ó. Disciplina relações ocorridas na vigência da medida provisória não convertida em lei. A gente vai estudar que a medida provisória tem uma eficácia de 120 dias. Se não for aprovado, corre o risco de ela o quê? Decair. E aí, professor, como é que ficam os efeitos da lei que deixa de existir, a medida provisória? É o decreto legislativo que irá regulamentar essa situação. Susta atos, né? Ou seja, suspende, né? Cancela atos do Poder Executivo que exorbitem o poder de regulamentar. O artigo 49, o artigo 62, o artigo 49. Então, isso aqui são matérias do decreto legislativo. Vou até marcar isso aqui com uma cor diferente. Ó. Aqui eu tenho que fazer uma marcação com uma cor diferente. Pronto, vamos pôr um vermelhão aqui, ó. Isso aí, ó. O vermelho aqui, ó. Bacana? Decreto legislativo. E agora a resolução, professor, né? Uma resolução. A resolução, tá? A resolução é o seguinte, né? A resolução, ela é utilizada muito pelo Senado Federal. Tá? Senado Federal. Ou seja, nas atribuições privativas do Senado Federal, a forma de se materializar suas decisões é a forma de resoluções do Senado Federal. Tá? São três coisas muito famosas que existem nas atribuições do Senado Federal. Primeiro, né? Olha só, os limites, né? Do ICMS, Imposto, né? De Circulação de Mercadorias e Serviços, né? O ICMS é o imposto estadual. Inclusive, é o imposto mais importante do Brasil hoje, na minha avaliação. Dos estados, sem dúvida nenhuma, tá? Então, ICMS. Então, é o seguinte, os limites das alíquotas e os procedimentos principais são ditados por resolução do Congresso Nacional. Ok, né? Outra coisa que tem de resolução, ó, limites do endividamento, tá? Como assim, professor? Do endividamento, né? Nós temos aí, por exemplo, dívida fundada, até 3 vezes a receita corrente líquida, e assim por diante. Então, os limites de endividamento, por quê? Porque, olha só, a atribuição o Senado Federal não é de representação dos estados? Sim, dos estados, né? O que acontece? O endividamento são dos estados. Nada mais justo que o órgão legislativo maior, que é o Senado, edite essas resoluções. Essa foi a mentalidade de quem? Do legislador. Tá? Que mais? Ó, por resolução, vai executar lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no controle difuso de constitucionalidade. Então, essas aí são as atribuições. Então, o que acontece? Nós estamos estudando processo legislativo e nós acabamos de estudar 2, tá? Processos legislativos, né? 2 processos legislativos
que são processos legislativos, mas não é da esfera do Poder Executivo. Não tem nada a ver com o processo legislativo, né? Poder Executivo, que são os decretos e as resoluções. Os dois instrumentos são de competência do Congresso Nacional. Bingo, está aí. No uso e no exercício das suas atribuições constitucionais, especificamente o artigo 49, o artigo 51 e o artigo 52 da Constituição Federal, que são atribuições que são de atribuição de competência exclusiva e privativa das suas casas, né? Pronto. E agora a gente entra, tá, no assunto propriamente dito, que é o quê? O assunto do processo legislativo. Então, nós temos iniciativa, discussão, deliberação ou votação, sanção ou veto, promulgação e a famosa publicação. E, claro, você pode ter certeza, né, que o Poder Executivo participa de forma efetiva em todos esses processos, né? Então, vem comigo, iniciativa. Tá? Você tem que entender, cara, né? Que iniciativa? O que é iniciativa, cara? Iniciativa é aquela pessoa habilitada para propor leis. Você aí tem uma ideia fantástica para resolver o trânsito no Brasil. Tá? Fantástica, fantástica, extraordinária. Depende de lei. Você pode propor uma lei para o Congresso Nacional? Não pode. Por quê? Porque você não está legitimado. Então, a primeira coisa você tem que conhecer, né, é quem tem iniciativa para propor. Quem possui a iniciativa. Ok? Fechou? Né? Onde que eu busco essa resposta? Na própria Constituição Federal de 88. Vamos lá. A iniciativa é a proposta de edição do direito novo, né? A discussão e a votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais terão início na Câmara dos Deputados, ok. Da mesma forma, a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do projeto de lei. A Constituição não tratou expressamente a respeito, mas, por força regimental, os projetos de iniciativa do Ministério Público também começam a tramitar na Câmara dos Deputados. Então, ok. Então, você tem aqui o Congresso Nacional. Certo. O Congresso Nacional, você tem, primeiro, a Câmara dos Deputados, ok? Duas casas, né? E você tem outro aqui, o Senado Federal. O Senado da República, tá? O que está falando aqui? O que traz aqui essa primeira parte do texto do artigo 64, né? As leis de iniciativa, ok. Quem tem a capacidade de propor, ok? Vamos lá. O Presidente da República, olha aí. A gente vai falar muito da competência dele. Presidente da República. O Supremo Tribunal Federal também tem iniciativa de propor leis, né? Mas os tribunais superiores, olha aí. Mais tribunais superiores, né? Ok, bacana, né? Terão início na Câmara dos Deputados. Ok. Como assim início? Porque é o seguinte, aqui está, primeira discussão e aprovação, vai na Câmara dos Deputados. Né? Depois de aprovado, o projeto segue para o Senado. Depois, né, passa por sanção do Presidente da República. Presidente da República, tá? Presidente da República. Fechado. 10 aqui, né? Presidente da República, ok. Da mesma forma, iniciativa popular. Opa, olha aqui. Iniciativa popular. Tá? Iniciativa popular. Está aqui. Então, iniciativa popular também, como então, nós temos iniciativa popular. Então, a iniciativa popular também tem a prerrogativa de quê? De propor leis. Né? Tá aí, né? Ok. O que mais, professor? Aí nós temos aqui, né? O Ministério Público também começa nas câmaras, tá aí. Então, essas aqui são, né?
quem tem competência para propor leis, tá? E aí, professor? Você tem aqui, ó, deputado. Deputado tem prerrogativa para propor leis? Claro que tem, tá? Inclusive, dele é a prerrogativa natural, né? Então, se o deputado, ele vai o quê? Iniciar a discussão na Câmara dos Deputados. Professor, senador pode ser autor de iniciativa de lei? Sim. Olha aí, senador. Vai começar onde? No Senado Federal. Assim que funciona. Tá aí, tá? Então, Congresso Nacional. Então, iniciativa. Então, a gente está tratando... É muitas coisinhas aqui, gente. Uma aula aí muito interessante, muito bacana. Eu mesmo vou entrar em vários detalhes que é muito importante, que não vai servir somente para essa matéria, vai servir para outras matérias também, principalmente direito constitucional. Tá? Então, nós temos quem possui a iniciativa. Pronto, né? Começa também. Vamos lá, tem mais coisa? Tem mais coisa. Vamos passar aqui, né? Vamos lá. A iniciativa põe em marcha o processo legislativo, tá? Em marcha o processo legislativo e determina a possibilidade de uma casa destinatária submeter o projeto de lei a uma deliberação definitiva. Bacana, né? Fechou aqui. Então, a gente falou o primeiro assunto, tá, relacionado à competência. Então, a gente já viu aqui alguns assuntos, né? A banca examinadora pode querer saber. Depois perguntar assim para você. Os projetos de lei, tá, de iniciativa popular, obrigatoriamente iniciar-se-ão no Senado Federal? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque a iniciativa do presidente da República, a iniciativa dos Tribunais Superiores, do STF, Tribunais Superiores, Ministério Público e Popular, são de iniciativa onde? No Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, né? Iniciativa comum ou concorrente, né? Iniciativa comum ou concorrente compete ao presidente da República, a qualquer deputado ou senador, a qualquer comissão de qualquer das casas do Congresso e dos cidadãos de iniciativa popular. Tá? Ou seja, o que tiver uma maior concorrência comum ou quem compete à competência comum concorrente? Presidente da República, né? Deputado, senador, qualquer comissão das casas e os cidadãos, e a iniciativa popular. Então, eles têm competência concorrente, né? Concorrente. Deputado, senador, claro, né? Eles fazem parte do legislativo. Ou seja, qualquer matéria, né, por iniciativa popular, que são os cidadãos aí poderem ter uma competência comum, né? Comum. Então, eles têm competência comum. Então, tem que saber disso, né? Quem que tem competência comum? Ó, presidente, ó, deputado, senador e popular. Aí. Pronto. Tá? A iniciativa popular em matéria de lei federal está condicionada à manifestação de pelo menos, olha só, tá? Pelo menos, tá, 1% do eleitorado nacional. 1% do eleitorado nacional que deverá estar distribuído em, no mínimo, 5 estados, exigida em cada um deles a manifestação mínima de 0,3%, tá, de seus eleitores. Artigo 61. Tá? Artigo 61. Explicando para vocês. A população tem iniciativa de propor leis? Tem. Qual que é essa iniciativa dela? A iniciativa dela é comum e concorrente. Aqui. Comum a todos, concorrente. O objeto dessa iniciativa pode ser também do deputado? Ok. Agora pense comigo, cara. Você já pensou, cara, se a Constituição desse essa autonomia, desse autorização da iniciativa popular para qualquer uma pessoa está habilitado em propor leis? Olha o tamanho do balaio de gato que iria ser. O Congresso ia receber todos os dias milhares de projetos de lei. Então, no sentido, né, de somente termos iniciativa popular de leis de relevância, né, relevância, atuação nacional, ele estipulou o seguinte, que é 1%
do eleitorado nacional, sendo, né, 3% do eleitorado de quantos estados? 5 estados. Então tá aí. Ah, professor, quantos eleitores temos no Brasil hoje? Em torno de 100 milhões de eleitores. Então nós temos que ter 1 milhão de assinaturas para fazer isso. E sendo que tem que ter 3 estados que tem que ser 3% do seu eleitorado. Tá? Então essas aí são as regras da iniciativa popular. Professor, quais leis que o senhor conhece de iniciativa popular? Eu, particularmente, eu conheço somente um caso bem sucedido de lei de iniciativa popular, que está valendo, né? Que é a lei da ficha limpa. Então, a lei da ficha limpa, gente, né? Ou seja, o cara se candidatar a cargos eletivos, ele não pode ser condenado em segunda instância, né? É a lei da ficha limpa, né? Somente pessoas aí que têm uma ficha limpa que podem governar o nosso país. E, infelizmente, né, o nosso Supremo Tribunal Federal está distorcendo essa interpretação que foi de iniciativa popular. Então, a lei da ficha limpa conseguiu superar esses requisitos da lei, da Constituição Federal, e foi transformada em lei. Né? Pronto, vamos lá, né? Sobre a classificação de iniciativa concorrente, né? Tem-se também a relativa proposta de emenda à Constituição. Tá? O processo de emenda à Constituição pode ser deflagrado, né, por 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados. Né? Ok? Vamos lá. Emenda à Constituição, concorrente. Concorrente é possível dizer que qualquer um pode fazer, bacana, né? Pelo presidente da República e por mais da metade da Assembleia Legislativa. Ok. Vamos falar sobre a iniciativa concorrente, né, das emendas à Constituição. Para falar sobre esse assunto, tá, nós vamos ter que ir novamente para onde? Para a Constituição Federal. Tá? Passando aqui, vamos achar, ó, deputados e senadores, ó. Olha aí, né? Ó, os deputados e senadores são invioláveis, civil, penalmente, em quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, né? Ok, fechando aqui, os deputados e senadores não poderão, olha as restrições que não poderão, ok, né? Perderá o mandato deputado ou senador, tudo isso aí está no poder, está aqui nas regras, né? Não perderá o mandato deputado ou senador, ok, né? Das reuniões do Congresso Nacional, ele vai falar aqui do ano legislativo, né? Emenda 50, muito famosa essa emenda 50, que mexeu nas férias dos deputados e senadores, né? Das comissões do Congresso Nacional, bacana, né? Do processo legislativo, artigo 59, tá? Vamos aqui. O processo legislativo compreende, a gente já explicou esse cara aqui, ok, bacana, né? Aí vem artigo 60, tá? A Constituição Federal poderá ser emendada mediante proposta. Então, nós temos a Constituição Federal. Tá? Nós temos a Constituição Federal. Essa Constituição Federal, ela é imutável? Não, ela é mutável. Ela é mutável. Tá? É a nossa lei máxima. Quem que tem a iniciativa de propor alteração à Constituição Federal? Quando há uma alteração na Constituição Federal, nós chamamos de emenda. Infelizmente, a nossa Constituição está muito emendada, mais de 110 aí, entendeu? Mais de 110 emendas à Constituição. O professor de Direito Constitucional, cara, é um cara muito exigido, porque vira e mexe nós temos alterações no texto constitucional, né? Então tá aí, emendada. Quem pode propor a emenda? Essa pessoa de quem pode propor a emenda, nós estamos falando de um termo técnico que é objeto desse exato momento da nossa aula, de que quem tem iniciativa. Pronto. E quem que tem iniciativa? 3 pessoinhas. 1, 2, 3. E qual que é o tipo de iniciativa que tem essas 3 pessoinhas? Tá? É muito simples. É um tipo de iniciativa chamada de, olha só, concorrente. Né? Ou seja, concorrem entre si. São objeto da emenda à Constituição. Quem que são? Ó, primeiro, quem que pode propor? Um único deputado pode propor emenda à Constituição? Não. Por quê? A Constituição é a nossa lei mais importante. Está no topo da pirâmide, né?
na hierarquia das leis? Ó, 1/3, vírgula, no mínimo, dos membros das câmaras de deputados ou do Senado Federal. Então, 1/3 da Câmara ou 1/3 do Senado pode propor emenda à Constituição. Outro, presidente da República, esse cara aqui, ó, sozinho, tá? Ele pode propor emenda à Constituição. E a terceira pessoa legitimada que tem a iniciativa de propor qualquer emenda à Constituição está aqui. De mais da metade das Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Né? Então, mais da metade das Assembleias se manifestando sobre o assunto de alteração da Constituição, ou seja, de difícil aplicação, né? Muito difícil aplicação. Né? É muito mais fácil hoje a emenda, primeiro, por iniciativa do presidente da República e, segundo, claro, iniciativa do próprio Congresso Nacional. Então, isso aí é a emenda à Constituição. Entenderam o negócio da iniciativa? Está aí. Tá? Então, isso aqui é iniciativa, né? Então, iniciativa, a emenda à Constituição, né? Ok. Já que estamos aqui em emenda, vamos aproveitar aqui e dar uma lida aqui nesse dispositivo para a gente entender mais, né? Ó, a Constituição não poderá ser emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio, né? Olha que coisa legal, né, Carol? A Constituição não poderá ser emendada, né? Na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou estado de sítio, né? E aí, professor, cara, uma coisa muito interessante, né? A época do então presidente Michel Temer, né? O Michel Temer, ele decretou lá a intervenção federal no Rio de Janeiro, não é isso? Que gosta da segurança pública, não sei se você lembra desse fato, né? Então, nesse período, cara, salvo engano, 2017 para 2018, né? Nós não tivemos nenhuma emenda à Constituição, foi um período aí de maior estabilidade no Brasil da Constituição Federal. Tá? Por quê, professor? Porque nós estamos em estado de exceção aqui. E como está em estado de exceção, nós não podemos o quê? Estar discutindo alterações na Constituição que pode prejudicar aí o conteúdo da nossa Constituição. A proposta será discutida e votada, olha só, em cada casa do Congresso Nacional, Câmara e Deputados, em 2 turnos. Olha aqui o procedimento legislativo. 2 turnos, né? Considerando-se aprovada, se obtiver em ambos 3/5 dos votos dos respectivos. Então, você tem que ter aqui, ó, o quórum 3/5 de cada casa em, olha aí, 2 turnos. Ou seja, para você aprovar uma emenda à Constituição, você terá aí, ó, 4 votações. Ou seja, não é processo fácil, tá? A matéria realmente tem que ser aí muito bem discutida e de grande interesse nacional, né? A emenda à Constituição será promulgada pelas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem, né? O que acontece aqui? Número de ordem, emenda 1, emenda 2, emenda 3. Tá? O que acontece aqui? Isso aqui é uma diferença, né? O que pode cair na prova? Estou estudando processo legislativo, tá? Processo legislativo, tá? As leis, lei ordinária, lei complementar, tá? As leis. Quem que aprova as leis? Quem que aprova as leis? Quem que é? É o Congresso Nacional, tá? Aí ela tem a promulgação, a sanção, né? O veto, né? Quem faz isso? É o Poder Executivo. Na emenda à Constituição não existe sanção e veto. Por que não existe sanção e veto? Olha o quórum de aprovação. 2 votações de 3/5 em cada casa. Então não há necessidade de sanção e veto. Tá? Já é a vontade do Poder Legislativo ali, ora, colocado. Não há necessidade de fazer isso. E a promulgação de emenda à Constituição, isso já caiu muito em concurso público, isso cai e o pessoal erra ainda, não compete ao presidente da República. Quem faz a promulgação, se torna pública, né? Que passa a dar vigência a tal determinado instrumento, neste caso, é a própria, né, o próprio Congresso Nacional. Né? Professor, então, emenda à Constituição. Nós temos competência concorrente de 3 pessoinhas, né? Nós temos aí, né, 1/3 do Senado, 1/3 do Congresso, o presidente da República, mais da metade das Assembleias Legislativas do Brasil. Eles podem propor emenda de qualquer coisa, pode ser de qualquer coisa. Professor, pode ser objeto
tá, de emenda à Constituição deliberando abolir o voto secreto? Não pode. Ou seja, o artigo 60, parágrafo 4º da Constituição, ele trouxe umas coisas chamadas de cláusulas pétreas, ou seja, esse poder de alterar a Constituição tem restrições. Não se pode alterar esses dispositivos aqui, ó. Esses dispositivos aqui não podem ser alterados aqui, ó. Esses dispositivos aqui não podem ser alterados, não podem ser objeto de quê? Da emenda à Constituição. Não podem ser alterados a emenda à Constituição. Ó. Não será objeto de deliberação a proposta da emenda que tente a abolir. Ó, abolir. Tá? Abolir, ou seja, retirar. Mas eu posso, professor, ter uma emenda para ampliar o voto secreto? Pode. Eu estou ampliando a obrigação do voto secreto. A ampliar o voto secreto, nós não estamos o quê? Abolindo. Então, pode ser objeto. Então, eles podem ser objeto. O que não pode é abolir. Isso cai muito na prova. O que não pode ser? Ó, a forma federativa do Estado, né? O voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, os direitos e garantias individuais. Então, isso aqui não podem ser objeto de proposta à emenda à Constituição, que está no topo da pirâmide, que tendente a abolir, tá? Não pode. E, finalmente, a matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou a vida por prejudicada não pode ser objeto de nova proposta na mesma sessão legislativa, né? Ou seja, no mesmo ano. Não pode ser na mesma sessão legislativa. Tudo bem? Então, nós temos aí a emenda à Constituição. Na emenda à Constituição, né, voltando lá no texto, eu acho que a gente tem que estudar com esse nível aqui de profundidade, não tem jeito, né? E vamos estudar com esse nível de profundidade, inclusive o seguinte, tá? Direto na fonte. Tenho certeza, se o examinador for elaborar qualquer questão de prova, ele vai o quê? Na Constituição Federal. Vamos passar aqui, vamos voltar lá para o nosso texto, né? Então, aí. Então, falamos aí da iniciativa concorrente, falamos da emenda à Constituição, falamos tudo sobre a emenda à Constituição referente lá na nossa Constituição Federal, né? Iniciativa reservada, tá? A Constituição confere a iniciativa da legislação sobre certas matérias, tá? Certas matérias, privativamente a determinados órgãos, né? Então, iniciativa reservada, ou seja, a matéria é reservada, tá? A matéria é reservada. Ou seja, a Constituição fala o poder de iniciativas, o poder de propor leis para o Congresso Nacional, tá? Só pode algumas matérias serem feitas por determinadas pessoas. Quais são as pessoas e as matérias? Primeiro, isso tem que saber. Ó, iniciativa reservada do presidente da República. Ou seja, se um deputado, por exemplo, propor um projeto de lei que fixe ou modifique os efetivos das Forças Armadas, tá? Fixa o efetivo das Forças Armadas, o deputado, ele pode propor lei, tudo bem. Mas essa matéria de fixar o efetivo da Força Armada não é de competência do deputado do Congresso. É do presidente. Então, somente o presidente da República pode propor isso. Se o cara for lá, propor e foi aprovado, e aí, professor, será cancelado. É uma inconstitucionalidade formal. Tá? Então, o Supremo Tribunal Federal, com certeza, vai retirar essa lei do nosso mundo jurídico, porque está em contrariedade aos preceitos da própria Constituição. Então, reservado é isso. Então, você tem aqui uma iniciativa reservada do presidente da República, que é o mais tem. Olha aí quantos casos tem, né? Olha aí, né? Tudo isso aqui. Aí nós temos a iniciativa reservada da Câmara dos Deputados e Senadores, iniciativa reservada dos tribunais, iniciativa reservada do Ministério Público, e nós temos iniciativa vinculada, né? Outra coisa. Então nós temos aqui as iniciativas reservadas, ou seja, somente essas pessoas podem propor leis em determinados assuntos. Vamos falar do presidente da República aqui, ó. Está reservado ao presidente da República a iniciativa das leis ordinárias e complementares que
que fixem ou modifiquem os efetivos das Forças Armadas. Só o presidente pode. Criem cargos, funções ou empregos públicos ou aumentem a sua remuneração, né? Então é o seguinte, você tem lá, né, cargo de auditor. Alterar o subsídio de um auditor. Quem é por lei? É por lei, é um cargo. Só pode fazer quem? O presidente da República, né? Com relação aos territórios, disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária, orçamentária, serviços públicos e servidores, né? Então aí, bacana, né? Dispõe sobre servidores da União, territórios, né? Provimento, cargos, regime jurídico, estabilidade e aposentadoria, né? Então, somente o presidente da República pode propor reforma à Previdência? Exatamente, porque é uma competência reservada a ele. A ele, ninguém pode fazer isso, né? Dispõe sobre a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública da União. Dispõe sobre normas gerais para a organização do Ministério Público e da Defensoria Pública dos Estados, IDF e dos territórios, né? O item E e o item F tem uma situação bastante interessante, né? Muito interessante, né? Então, olha só. Ó, o F, tá? O F, né? Ó, disponho sobre normas gerais. Né? Gerais, né? Do Ministério Público e da Defensoria. Ou seja, o F aqui, a abrangência será nacional. Nacional. Todos os MPs e as defensorias terão que atender. Já o item E, disponho sobre a organização do Ministério Público e Defensoria Pública da União. Tá? Da União. Aí, ó. Da União. Tá? Ou seja, a abrangência é somente o MPF e a Defensoria Pública, né? Ou seja, ela vai ser uma lei federal. Aí, ó. Exclusiva para a União. Não se aplica, por exemplo, ao Ministério Público Estadual de Mato Grosso. Tá? Que aí vai ter que ter uma lei estadual. Agora, normas gerais é nacional, né? Vamos lá. A competência de ambos os casos para propor a lei é de iniciativa reservada ao presidente da República, né? Criem e extinguem órgãos da administração pública, tá? Então aí, né? Criar órgãos só pode também. Dispõem sobre militares das Forças Armadas, provimento, cargos, regime jurídico, promoção, estabilidade, remuneração, reforma, transferência para a reserva, né? São competências de quê? De iniciativa de quem? Do presidente da República, tá? Iniciativa reservada à Câmara dos Deputados. Todas as demais agora iniciativas reservadas diz respeito ao quê? A sua organização interna. Interna. Olha só, gente. Nós temos quantos poderes? 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Eles são independentes e harmônicos entre si. Então, o poder legislativo federal, ó, a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados do Senado Federal. Então, é por lei que altera o subsídio, é por lei. A iniciativa dessa lei, quem que pode propor essa lei é do próprio, da própria Câmara dos Deputados, né? Segundo a Constituição, seus artigos 51 e 52, é estabelecida em lei e cuja iniciativa é reservada à respectiva casa. Então, cada casa vai propor qual que vai ser o seu subsídio. Ó, a organização dos serviços administrativos é feita em regra por resolução de respectiva casa, sem que, como na lei que fixa a remuneração, tenha que ir a sanção do presidente da República, porque ele é interno, né? Ok, ó, então é o seguinte, a organização, tá? A organização interna de cada poder, claro, é por lei. Então é iniciativa de cada poder, para cada poder. Iniciativa reservada aos tribunais, né? Mesma coisa, cara, mesma coisa. A organização interna é deles, né? Compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, né? Artigo 96, propor a criação ou a extinção de tribunais inferiores, né? Olha aí, né? Criação, eu quero criar uma novo tribunal, uma nova vara. Pode, por lei, sim, sim. E de iniciativa de quem? Do chefe de determinados tribunais, né? A alteração do número de membros destes, a criação e a extinção de cargos e a fixação dos vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive tribunais inferiores, dos serviços auxiliares dos juízos que lhe forem vinculados e a alteração da organização e da divisão jurídica.
Os tribunais, em geral, detêm competência privativa para propor a criação de novas varas judiciárias. Podem propor tanto a criação e extinção de descargos e a remuneração dos serviços auxiliares, juízes que forem vinculados, né? Ok, né? A iniciativa de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura compete privativamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então tá aí para vocês a iniciativa do quê? Ou seja, são assuntos relacionados ao próprio poder. Olha esse último caso aqui, ó. A iniciativa de lei complementar sobre o Estatuto da Magistratura é de responsabilidade de quem? É de responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, porque é o órgão máximo do Poder Judiciário. Ministério Público é iniciativa para apresentar projetos de lei sobre a criação ou extinção de seus cargos, né? Ou seus serviços auxiliares assegurados ao Ministério Público aí, ó. Artigo 127, tá? Olha que coisa legal aqui, né? Vamos pegar esse caso aqui do Supremo Tribunal Federal, né? Então é o seguinte, olha só esse exemplo aqui, tá? Olha que coisa legal. Então, o Supremo Tribunal Federal, tá? Encaminha para o Congresso Nacional uma lei complementar para fixar o subsídio da magistratura, o Estatuto da Magistratura, né? O Congresso, ele aprova, olha aí, ele aprova. Aí eu digo para você, quem que vai sancionar, quem que vai promulgar essa lei? Vai ser o presidente da República. Aí, né? Mesmo sendo do iniciativa aqui, ó, iniciativa, discussão e aqui aprovação. Por quê? Porque aqui é o Montesquieu. Um poder controla o outro. Tá? Um sistema de peso e contrapeso, né? Puxa vida, professor, eu não aprendi essas coisas no direito constitucional. Cara, isso aqui é gostoso demais, cara. Tá? Muito gostoso isso aqui, né? Iniciativa vinculada. O que é esse cara? A Constituição prevê ainda sistema de iniciativa vinculada na qual a apresentação do projeto é obrigatória. Neste caso, o chefe do Executivo Federal deve encaminhar ao Congresso Nacional projetos de leis orçamentárias, né? Que é a PPA, a LDO e a LOA, né? Vinculado. Então, todos os anos, né? O presidente encaminha o projeto de lei de LDO e o orçamento anual. Então, ela, além de privativa, ela é vinculada. Só ele pode fazer isso, né? E o PPA a cada 4 anos, que é o plano plurianual. Então, isso é... Então, todo ano, o presidente da República manda mensagem para o Congresso para aprovar as leis, né? Vamos mais aqui. Discussão, tá? Discussão. Não é processo legislativo de leis? Então, as discussões são nas próprias casas. Tem que debater. A lei não tem eficácia, não cria direitos, obrigações, responsabilidades. Não. O projeto de lei aprovado por uma casa, ou Congresso ou Senado, é revisto pela outra em um só turno de discussão e votação. Tá aí. As regras para acontecer isso acontece o quê? No próprio regimento interno de cada casa legislativa. Então tá aí, né? Então tá aí, pronto, né? Há tempo para a deliberação da lei? Não, ó. Não há tempo pré-fixado para a deliberação, salvo quando o projeto for de iniciativa do presidente da República e neste formular pedido de apreciação sob regime de urgência, tá? Então não tem prazo para discutir as leis, né? Existem várias leis que estão em discussão há décadas no Congresso Nacional e não saíram do papel. Não há prazo. Agora, quando o presidente da República, nas leis que ele tem iniciativa, ele propor a urgência, tá? Artigo 64, parágrafo 1º da Constituição, neste caso, ambas as casas, se não se manifestarem a cada sucessivamente até 45 dias, o projeto deve ser incluído na ordem do dia e ficam suspensas, sob statas, né? As deliberações sobre outra matéria, até que seja votada a proposição do presidente da República, né? Eu entrei em regime de urgência. O Congresso tem prazo? Não, não tem prazo, né? E aí, prof? Não tem prazo, tá? Só que aí, como entrou em regime de urgência, né, vai ter 45 dias. Se 45 dias a casa não aprovou, ele vai travar a pauta do Congresso. Vai ficar na ordem do dia, até ser aprovado, né? E lá, a Casa de Leis, ele é obrigado a aprovar, né?
Vamos lá, emenda. Professor, o presidente da República fez a iniciativa. Bacana. Está lá o projeto. Mas eu, como deputado, eu me vejo a obrigação de propor uma emenda, uma alteração, para melhorar o projeto. Eu posso? Posso. Então, é emendar. Tá? Segundo o regimento interno da Câmara dos Deputados, a emenda é a proposição apresentada como acessória de outra proposição. Proposta de emenda à Constituição, projetos de lei, projetos de lei ordinária e lei complementar. Então, você pode o quê? Propor o quê? Você pode propor emendas, né? Alterações, né? Aí, quem que é o titular, tá? Quem que pode emendar? Agora a gente vai falar de quem pode emendar, né? Primeiro, quem que é o titular desse direito? Tá? O titular desse direito nada mais é do que do próprio parlamentar, deputado, né? Nem todo titular de iniciativa tem um poder de emenda. Iniciativa popular, tem iniciativa? Tem, mas ele pode propor emenda? Não pode, né? Essa faculdade é reservada aos parlamentares, olha aí. Então, o titular são os parlamentares. Se, entretanto, for de iniciativa do Poder Executivo ou do Poder Judiciário, o seu titular também pode apresentar modificações, acréscimos e o que fará por meio de mensagem aditiva. Como assim, professor, mensagem aditiva? Ele faz uma mensagem, o presidente da República, tá? Olha só, para um projeto de lei de sua competência. Bacana, bingo, tá lá, fechou. O presidente da República, ele pode emendar? Não pode. Isso pode cair na prova. O poder de emenda a projetos que estão em discussão é de competência exclusiva de quem? É de competência exclusiva de deputados e senadores, cada um na sua respectiva área de atuação dentro do Congresso Nacional. Agora, o presidente da República, ele percebe que o projeto precisa de uma alteração que está em discussão. Ele vai propor emenda? Não. Ele vai fazer uma mensagem aditiva a esse projeto de lei. Mensagem. Por que é mensagem, professor? Porque mensagem, a gente viu isso lá na primeira parte da aula, parte 1, as comunicações oficiais, que é o meio de comunicação oficial entre chefes de poderes. Mensagem. Está aqui. Olha como é bom estudar, né? Dirigida ao presidente das câmaras dos deputados que justifique a necessidade do acréscimo, né? Ok. A Constituição veda somente a apresentação de emendas, que aumenta, ok, bacana, né? Então está aí para vocês, né? Emendas ao projeto de lei orçamentária anual e a lei de diretrizes orçamentárias. Né? Professor, leis orçamentárias são 3. Tá? São 3, inclusive uma iniciativa reservada ao presidente da República, né? Então, você tem o famoso PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a famosa LOA. Tá? Tá aqui. O deputado pode propor emendas? Pode. Mas ele vai ter que obedecer o artigo 166, parágrafo 3º, e o artigo 166, parágrafo 4º. Tá? Tá aí. Que diz isso? Tá? O parágrafo 3º, que ele pode propor a emenda a esse projeto, mas que indique o din-din. Tá? Que ele pode o quê? Cancelar ou remanejar recursos do orçamento. E o parágrafo 4º, que esteja em consonância, esteja alinhado, de acordo com as respectivas leis orçamentárias. Então, pode propor emendas? Pode, desde que atendam aí esses dois dispositivos, 166, parágrafo 3º, e 166, parágrafo 4º, uma em relação a dinheiro e outra que tem que ter compatibilidade entre os instrumentos, né? Entre os instrumentos de orçamento, senão não pode fazer. Emenda aos projetos de lei de conversão de medidas provisórias, né? O que é medida provisória? Né? Medida provisória nada mais é do que o quê? Medida provisória nada mais do que é um instrumento criado pela Constituição Federal, concedido ao presidente da República para, dada urgência, emergência, necessidade, propor MP, que pode ser convertida em lei, né? Então, MP pode ser convertida em lei. Pode ter emenda, né? Vamos lá, né? A ação direta de inconstitucionalidade, né, julgada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal em 2018, foi firmado o entendimento que não poderia ser
ó, incluído em projeto de lei de conversão de medida provisória, matéria estranha ao objeto original. Sobre isso, implicaria o uso indevido do processo legislativo especial. Primeira coisa, a MP é um processo legislativo especial. Vamos supor o seguinte, o presidente da República, né, edita uma lei sobre uma MP sobre energia solar. MP da energia solar, bacana. Deputado pode emendar? Pode. Inclusive, ele é o titular desse poder. Ele pode fazer isso. Ele. Só que ele pode fazer isso em MP só se tiver assunto relacionado com energia solar. O deputado esperto, o que ele faz? Tá? Ele é policial rodoviário federal, por exemplo, e ele quer propor a lei para alterar o Código de Trânsito, né? Ele vai lá e faz uma emenda, tá? Incluindo um artigo do Código de Trânsito Brasileiro. O que tem a ver CTB com isso? É uma matéria estranha. Então, o poder de emenda nas MPs é somente referente àquele assunto. Se tiver alguma emenda estranha àquele assunto, ele é considerado inconstitucional e está exorbitante aí o poder legislativo especial. Por quê? Porque MP tem prazo, cara. É muito mais rápido a aprovação de uma MP do que de qualquer edição de leis, né? Tudo isso aqui leva tempo, né? Ok? Então tá aí para vocês essa temática aí, né? Espécies de emenda, né? Vamos direto aqui ao assunto, né? Então nós temos aqui emenda supretiva, que você vai retirar alguma preposição aglutinativa, né? Que resulta na fusão de outras emendas ou dessas com textos por transação tendente à aproximação dos respectivos objetos. Emenda substitutiva de uma para outra, né? Modificativa, que você vai mudar a preposição. Aditiva, que você vai acrescentar uma nova preposição. Subemenda, apresentada em comissão ou outra emenda que pode ser supressiva, substitutiva, aditiva. E emenda de redação, né? Que tenta sanar vício de linguagem, né? Então, são tipos de emenda que os deputados e senadores poderão fazer. Votação, né? Então, votação é o que é que você vai votar a lei. Nós vivemos num país democrático, então o exercício da democracia se dá com voto, tá? Se dá com voto. E nós temos o quê? Então, cada casa vai aprovar em 2 turnos, não é isso? Essa é a regra geral. A gente vai ver aqui que nós temos aí uma sessão conjunta, em alguns casos, né? Então, vem cá, né? Votação. 2 quórums. Não são 3, né? Primeiro, maioria simples. Lei ordinária. É o quórum. Maioria dos membros presentes, né? Para aprovação dos projetos de lei ordinária, desde que apresente a maioria absoluta dos seus membros. Ou seja, se tiverem 257 deputados no Congresso Nacional, né, que marcarem presença, já pode votar todos os projetos de lei, tá? Na Câmara dos Deputados. E 41 no Senado. Não vamos pegar no Senado aqui 41, porque lá são 83, né? Então é o seguinte, vamos colocar o exemplo aqui de diferença para vocês, né? Ó, então tem 41 senadores presentes. Um determinado projeto. Então, aqui tem o sim, o não, né? Sim, não e a abstenção, tá? Vamos supor que teve um tema polêmico, nós tivemos 15 abstenções aqui. 41 presentes, tá? Aí nós tivemos aqui, ó, 10, tá? 10 caras votaram não ao projeto, né? Aí deu 25 e nós temos aqui, ó, 16 casos aqui que votaram sim. Então, esse projeto, tecnicamente, pela regra da maioria simples, ele foi aprovado. Agora, maioria absoluta. Se nós temos aqui maioria absoluta, ó, tem que ter 257 votos pelo sim. Vamos lá, maioria absoluta pelo Senado, né? Se fosse no Senado, ele teria que ter o sim. Quantos votos? No mínimo 41. Aí, ó. No Senado seria no mínimo 41. Né? No mínimo 41. Né? E nós temos ainda, né? Ó. E nós temos ainda, ó. E a maioria de 3/5. Tá? E nós temos aqui, ó. Maioria simples, maioria absoluta. E nós temos aqui o famoso 3/5, que é outro quórum de aprovação.
aqui mais utilizado no processo de emendas. Emendas à Constituição Federal de 88, né? Aí, a qualificação das emendas, nós temos aqui, ó, 308 deputados e 409 senadores, né? Aí, a última votação, assim, que eu participei bacana aqui, né? Foi a votação do processo de impeachment, né? Da Dilma, né? Inclusive, esse dia da Dilma, né? Então, ela teve aí 3 títulos pela continuidade do processo de impeachment dela, né? Sanção é o quê? É a confirmação, tá? É a confirmação do quê? Do que foi aprovado. E quem que faz a sanção? Exclusivamente quem? O presidente da República. Professor, tem 2 tipos de sanção? Sim. Nós temos que nós temos a expressa. O que é expressa? Então, o presidente da República, ele fala assim: sanciono o projeto tal. Ele tem prazo? Tem. Qual que é o prazo? 15 dias. E são 15 dias úteis, tá? Então, dentro de 15 dias úteis, ele coloca lá, ele vai sancionar. Exemplo da fórmula. Olha o epígrafe aqui, né? Tá? Epígrafe não, né? Epígrafe, nós temos a epígrafe, nós temos ali a ementa, né, da lei. Ai, esqueci o nome desse cara aqui, cara. Preâmbulo. Olha o preâmbulo aqui, né? O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Pronto. Olha o preâmbulo aí, né? Olha o preâmbulo dele aí, né? Bacana? Isso aqui é o quê? Expresso com defeito claramente num prazo de 15 dias. Professor, ele ficou quietinho. Não falou nada nos 15 dias. E aí, não vai ter lei? Cara, para com isso. Claro que vai ter lei. Então, nesse caso, passasse dos 15 dias, o presidente não se pronunciou pela sanção ou veto, é outra opção que ele pode ter do projeto de lei, ele ficar quietinho, nós vamos ter uma sanção tácita. Tá? Tácita. O silêncio acarreta na aceitação do chefe do Poder Executivo. Neste caso, tá? Neste caso, ela vai ser uma sanção tácita, vai passar a ler a lei, né? Aí tem aqui, ó, tá lá no 66, parágrafo 3º da Constituição. Sanção, né? Vício de iniciativa, tá? Vamos falar do vício de iniciativa. O que é iniciativa? Aquele que está legitimado para propor a lei. Vamos propor o seguinte, né? Uma questão de pessoal, determinada carreira, gestor governamental. Vai lá o presidente, né? Um deputado federal vai e faz uma iniciativa, propõe uma lei sobre gestores governamentais, que é uma carreira específica de Estado. Beleza, bacana, 10, fechou. E aí, professor? Aí é o seguinte, né? Aí é o seguinte, tá? Aí é o seguinte. Ele não é habilitado para isso. Por quê? Porque questão de pessoal tem que ser o chefe do Poder Executivo, ainda mais federal. Há um vício. Mas tudo bem, foi aprovado. Chegou lá para o presidente sancionar a lei, ele sancionou e promulgou a lei. Publicou. Ele aceitou. Tá? E aí, professor? Sanou o vício de iniciativa? Não sanou. Tá? Então, ele vai ser declarado essa lei inconstitucional. Aqui, ó. Supremo Tribunal Federal, ó. A falta de iniciativa do Poder Executivo fica sanada com a sanção do projeto de lei. Tudo bem, isso foi o quê? Ó? STF, súmula número 5 de 53. Só que lá em 74, o Supremo Tribunal Federal falou o seguinte: assentado que a sanção não supre o vício de iniciativa, posicionando que se mantém consolidado. Tá aí, né? Consolidado. Então é o seguinte, o que acontece aqui, né? Hoje em dia, né, mesmo o presidente corrigindo o erro da iniciativa, tá? Corrigindo o erro da iniciativa, não, ela vai ser considerada inconstitucional a lei, ela deverá ser retirada do mundo jurídico, né? Professor, o que é o veto? Quem que tem poder de veto? Somente o presidente da República, um poder controla o outro. Tá? Ele decide isso, né? E ele pode ser, gente, né, um veto total ou parcial, tá? E aí, professor, quais são os motivos que ele pode vetar um projeto? Basicamente 2. Um deles já falei agora para você, a lei dos gestores. Ele pode vetar o projeto dizendo, tá?
alegando um ato de inconstitucionalidade, né? Ou contrariedade ao interesse público. Então, as leis aí, ele pode vetar se ele vai ter que alegar isso. Por quê? Porque o veto pode ser derrubado pelo Congresso Nacional, e nós veremos isso já já para vocês aqui. Bacana? Então, temos aqui, ó, veto, né? Aqui um exemplo de veto, né? Ó, senhor presidente do Senado Federal, né? Ele vem aqui, tal, explicando, né? Ó, ele vai explicando aqui razões do veto, tal, por que está vetando, papapá, papapá. Ó, mensagem, né? Motivação e prazo para o veto, tá? Qual que é o prazo que ele tem para sanção? 15 dias. Se ele tem 15 dias para sanção, ele tem 15 dias para analisar. Ou ele veta ou ele sanciona. E o veto pode ser total ou parcial, né? O veto deve ser expresso e motivado no prazo de 15 dias úteis, mesmo prazo da sanção, contando da data do recebimento do projeto e a comunicação ao Congresso Nacional nas 48 horas subsequentes à sua posição. Tá aí, né? Então ele vetou em 15 dias, aí tem 2 dias, né? 48 horas para apresentar as razões do veto ao Congresso Nacional. Extensão do veto, né? Então o veto pode ser total ou ele pode ser parcial, bacana, né? Efeitos do veto, né? Veto é como se não tivesse entrado no mundo jurídico aquela lei, né? Irretratabilidade do veto. O que é isso? Não pode voltar atrás. O presidente da República vetou o artigo 33 de uma lei. Ah, eu me arrependi, eu quero me retratar isso. Não pode, vetou, acabou, cara. Aqui não tem para ninguém, tá? Então é a questão do veto. Rejeição ao veto. O que é rejeição ao veto, professor? É muito simples, né? Vetou. O presidente volta para o Senado, manda para o Senado, o presidente do Senado, ele vai analisar o veto e vai colocar em votação. O poder legislativo pode aceitar ou rejeitar o veto do presidente. Isso acontece nacionalmente, né? Agora, para você rejeitar um veto, você tem que ter maioria absoluta dos deputados e senadores, tá? E outra coisa, tá? Então a maioria, o quórum é a maioria absoluta do veto, né? Professor, para aprovar uma lei, eu tenho uma votação primeiro na Câmara, por exemplo, depois outra no Senado, uma Câmara revisora, uma Casa revisora, perfeito, né? No veto, tá? Coisas importantes aqui, tá? Há uma sessão conjunta. Os senadores descem para o Congresso, para a Câmara dos Deputados, e ali, né, os 83 senadores descem, né, e aí eles vão apreciar no prazo de 30 dias a partir do recebimento, o veto, né? E o quórum, para que é sessão conjunta? Para não ter uma casa, depois outra casa. É uma votação só, pum, pronto, acabou, tá? E aí o quórum é um quórum qualificado. Maioria absoluta dos deputados e senadores, né? Ah, professor, mas maioria de cada um deles. Não é dos presentes ali não, tá? Cada um deles, né? Não é gostoso isso, cara? É legal pra caramba, né? Você conhecer essas regras, né? Tá? Ok, né? Ratificação parcial do projeto vetado, né? Ele pode o quê? O veto ele pode ser rejeitado total ou parcialmente também, né? Isso está dizendo aqui. Né? Tipologia do veto, né? Então ele pode ser vetado aqui, ó, tá? Quanto à extensão, quanto à forma, fundamentos, né? Devolução, né? Não é tão importante isso, né? Promulgação, aí acabou, a lei passa a vigorar, né? O que é isso? O que é promulgação? E a publicação constitui fases essenciais da eficácia da lei. Ou seja, a lei ela só passa a existir quando promulga e publica a lei, né? A promulgação atesta a existência da lei. Atesta a existência da lei, produzindo 2 efeitos básicos, né? Reconhece os fatos e os atos geradores da lei e indica que a lei é válida, está valendo a lei. Esse é o dispositivo mais importante aqui, é válida, né? Somente pode cobrar, obrigar, tirar direitos, né? Da responsabilidade das leis que são publicadas, promulgadas, né? Ela passa a existir. Quem tem a obrigação de promulgar, né? A obrigação é do presidente da República, né? Então está aqui. Então, depois da sanção, ele tem 48 horas para promulgar e publicar a lei.
Então, esse é o prazo que ele tem, né? Esse é o prazo, né? Agora, se ele não fizer por omissão, vai para quem? Vai para o Senado Federal. Se o presidente do Senado não fizer, vai para o vice-presidente do Senado. Essa obrigação, tá? Essa obrigação é de fazer a promulgação da lei, que ela vai promulgar a lei, né? Vou fechar essa portinha aqui, que tem uma reforminha aí perto aí, tá tendo um barulho aí de furadeira, né? Ok, caso de promulgação, projeto vetado, nada, ó, aqui, ó. Ó, sanção expressa, só para dar um exemplo para você, né? Expressa, faço saber e decreta e sanciona a seguinte lei. Aqui é um ato de promulgação e, ao mesmo tempo, publicação, tá? Promulgação do Presidente da República da lei resultante de veto total rejeitado pelo Congresso Nacional, né? Ele vetou e o Congresso foi lá e derrubou o veto. O Presidente da República, faço saber, manteve, ó, o Congresso manteve e eu promulgo os termos tal, ó. Promulgação pelo Presidente do Congresso Nacional, lei resultante de veto total rejeitado, ó. O Senado, ó, o Presidente do Senado Federal promulga os termos tal da Constituição, a seguinte lei, resultante de projeto vetado, ó, o preâmbulo aqui, ó, vetado pelo Presidente da República e mantido pelo Congresso Nacional. Ó, parte vetada pelo Presidente da República e mantida pelo Congresso Nacional, ó. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional manteve e promulga tal, ó, né? Vai embora, ó, tá vendo, ó? Publicação. Publicação é simples. Publicou o ato, tá valendo. E onde que tem que se publicar? No Diário Oficial da União. É a condição de vigência e eficácia da lei, tá? Lei que não é publicada, ela não tem validade no mundo jurídico, né? Obrigação de publicar, né? Aí nós temos pessoas responsáveis, né? Quem é que? Claro, o Presidente da República, né? Publicação e entrada em vigor da lei, né? Aí é o seguinte, a lei, a gente viu isso na aula passada. Nós temos um dispositivo que fala, né? É o seguinte, quando que a lei passa a existir? Na data da sua publicação é a regra geral. A gente viu isso no capítulo passado, né? Mas a lei ela pode trazer, ó, quando? Dia fixado, predeterminado, 30 dias, 60 dias, entendeu? De acordo com o quê? De acordo com a vontade do legislador que quer que aquela lei, aquela matéria entre em vigor para produzir efeitos, né? Aí nós estudamos o vacatio legis, né? Que é o período da publicação até a vigência da lei, onde ela passa, né? A gente viu esse cara, né? O vacatio, a gente já estudou isso na aula passada, né? Ó, o ato de regulamentação, né? Também. Procedimento legislativo, tá? Penúltimo assunto aqui. O que diz isso? Dentro da Câmara, da Casa Legislativa, nós temos o quê? Nós temos como que vai tratar essas leis, né? Qual que vai ser o regime de apreciação? Aí nós temos aqui o regime legislativo normal. Sumaríssimo, é mais rápido. Concentrado, especial. Tá? Então nós temos aqui as formas como serão discutidas, né? Normal, né? Ó, trata da elaboração das leis ordinárias, excluídas as financeiras e os códigos, né? Ó, e complementares, né? Normal, né? Uma casa, outras comissões, né? Tá, né? Então não tem o que falar, né? Ó, abreviado, tá? Esse procedimento dispensa a competência do plenário, ocorrendo com isso a deliberação terminativa sobre o projeto de lei nas próprias comissões permanentes, né? O regimento interno, ok, ó, não se aplica, ó, tá? Sumário. Entre as prerrogativas regimentais das casas do Congresso Nacional, existe de conferir a urgência de certas preposições. Existe um regime de urgência estabelecido na própria Constituição que se aplica aos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, excluídos os códigos, né? Tá? Então, aqui é de 45 dias, que vai estar sobre as datas, né? Sumaríssimo, né? Aí, ó, sumaríssimo, né? Atribuído para assegura que a deliberação instantânea, né? Então nós temos os ritos, né? Concentrado, tá? Concentrado, né? Basicamente a apresentação de matérias e reuniões conjuntas, ou concentrado é conjuntas, né? Quando é conjunto? A gente já viu duas coisas aqui, conjuntas, né? Primeiro, apreciou o veto, unifica-se as duas casas para votação. Então, exemplo do concentrado. Tá? Outro concentrado aqui, tá? Leis
Financeiras, PPA, LOA, LDO também concentrado, né? Olha, ó, casas concentradas, delegadas, né? A gente estudou lei de delegadas também. Especial, tá? Emendas à Constituição, é um exemplo aí, é diferente, é 3/5 em 2 casas, né? A gente já estudou isso aqui. Códigos também, ele é especial, né? Medidas provisórias é outro, artigo 62 da Constituição Federal, tá? Medida provisória é muita coisa, cara. É uma aula só de medida provisória pra gente estudar, né? Gente, acabou, né? Então é isso aí que eu tinha que explicar para vocês aí, tá certo? É bastante longo, tá? Aqui é o manual de redação da Presidente da República. Quem elaborou esse texto aqui, ele deu uma ampliação bastante na forma de leis, né? Foi bom que eu dei uma revisada boa aí nos meus conceitos de legislação. Pessoal, um forte abraço, fique com Deus aí, até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.